Você sabia que a Kyoto Animation foi criada por um casal de otakus? Pois é, tudo começou nos anos 70, quando Yoko Hata trabalhava como animadora na lendária Mushi Productions, criada pelo próprio Osamu Tezuka. Ela trabalhou em animes clássicos como Princess Reborn, mas queria mais. Em 1981, ela largou tudo, se mudou para Kyoto e foi morar com o marido, Hideaki Hata. Juntos, eles criaram um pequeno estúdio chamado Kyoto Anime Studio. No começo, era minúsculo, prestava só serviços para os grandes, como a Tatsunoko Pro e a Pierrot. Eles ajudaram em animes como SDF Macross e Time Bokan. Um detalhe bem legal é que a Yoko sempre contratava mais mulheres, o que influenciou muito nos tipos de personagens e histórias que a KyoAni viria a criar. Só em 1985 que eles fundaram oficialmente o que a gente conhece hoje como Kyoto Animation. Hideaki cuidava da parte burocrática e Yoko mandava na parte criativa. Por muitos anos, eles continuaram só ajudando os outros estúdios. Participaram de Akira, Porco Rosso, do Ghibli e até de Evangelion. Só em 1987 veio o primeiro projeto, coprodução de Zillion com a Tatsunoko. A primeira produção original veio só em 1991, com um curta de 15 minutos, chamado Shiawatse Nani, que você encontra no YouTube. A grande virada foi em 2003, com Full Metal Panic Fumofo. A partir daí, a KyoAni começou a fazer seus próprios animes. E aí, meu amigo, veio só sucesso. Haruhi Suzumiya, Lucky Star, Clannad, Kon, Free, Miss Kobayashi's Dragon Maid, Ryoka, Violet Evergreen e A Voz do Silêncio. Tudo feito com muito carinho, atenção a detalhes e muita emoção. E um detalhe que poucos sabem: a KyoAni também é famosa por dar salários justos, ter uma jornada humana e tratar os animadores com respeito. Isso influencia direto na qualidade absurda das obras. Além disso, o estilo da KyoAni é inconfundível. Expressões delicadas, movimentos fluidos, até nas cenas mais simples. E aquele toque emocional que só eles conseguem dar. Agora vem a parte triste: o ataque criminoso a Kyoto Animation. Em 18 de julho de 2019, o estúdio sofreu um dos piores atentados da história do Japão. Um homem chamado Shinji Aoba invadiu o prédio da KyoAni, carregando 40 litros de gasolina, jogou líquido em vários funcionários e colocou fogo em tudo, gritando "morram". Foram 36 pessoas mortas e 34 feridas. Muitos tentaram fugir pela escada, mas foram pegos pela fumaça e pelas chamas. A maioria das vítimas eram mulheres e o prédio não tinha sprinklers, porque era considerado um escritório pequeno. Aoba alegou que a KyoAni havia plagiado uma história dele. Ele mandou um rascunho para o concurso do estúdio, que foi recusado na primeira fase, e não tinha nenhuma semelhança com os animes da empresa. As semelhanças que ele citou eram coisas genéricas, como um personagem repete de ano ou tem desconto no mercado. O cara teve queimaduras gravíssimas, ficou internado por quase um ano e foi preso em 2020. Ele confessou tudo e em 2024 foi condenado à pena de morte. Inicialmente apelou, mas depois retirou a apelação e aceitou a sentença. O mundo todo se comoveu. Foram mais de 3 bilhões de ienes arrecadados só no Japão. Mais de 2 milhões de dólares foram do país para ajudar a KyoAni a se reerguer. Hoje, a Kyoto Animation continua firme e eles reconstruíram a equipe, retomaram produções e até criaram um memorial com 36 pássaros, representando cada vítima. E olha os lançamentos mais recentes: City The Animation 2025, baseado no mangá de comédia City de Keiichi Araui, o mesmo criador de Nichijou. Essa série acompanha Midori Nagumo, uma universitária quebrada, cheia de dívidas, e sempre fugindo da dona do apartamento, por causa do aluguel atrasado. Mas o mais legal é o tom da série: humor nonsense, situações caóticas, personagens malucos e acontecimentos totalmente aleatórios. Se você curte humor estilo Nichijou ou Asobi Asobase, esse aqui é pra você. Miss Kobayashi is Dragon Maid, A Lonely Dragon, Want to be Loved,
2025. A franquia Dragon Maid volta com tudo nesse novo filme. A história continua acompanhando a Kobayashi, programadora que numa noite de bebedeira, chamada Toru se apaixona por ela e vem morar na casa de Kobayashi, virando a empregada dragão. A partir daí surgem outros dragões, todos com personalidades muito diferentes, convivem com humanos, o que gera muita confusão, comédia e momentos fofos. Esse filme novo foca no desejo de pertencimento da Toru, mostrando que até dragões só querem ser aceitos e amados. Uma mistura perfeita de zoeira, ação e coração. Sound Euphonium 3, 2024. Se você curte música com drama escolar bem construído, essa série é ouro. Sound Euphonium acompanha o clube de banda sinfônica da escola Kitauji. E agora, a protagonista, Kumiko, está no seu último ano e virou presidente do clube. Ela precisa manter o time motivado, resolver conflitos, dar conta da pressão das competições e ainda lidar com os próprios sentimentos. A terceira temporada é o clímax da jornada da Kumiko, com momentos emocionantes, trilha sonora maravilhosa e uma narrativa como esforço coletivo pode transformar vidas. Sound Euphonium Ensemble Contest 2023, OVA. Esse especial se passa entre as temporadas da série e mostra a banda da Kitauji participando de um concurso de pequenos grupos, Ensemble. Ou seja, em vez da banda toda tocar junta, os alunos se dividem em formações menores para competir. Isso permite a gente ver as relações mais íntimas entre os personagens, rivalidades saudáveis e o crescimento pessoal. Tudo com aquela qualidade visual e sonora impecável da KyoAni, ideal para quem já curte a série e quer ver mais dos personagens, em momentos fora do foco principal. Tsurune The Linking Shot 2023, segunda temporada. Kyudo, o arco e flecha tradicional japonês. A história acompanha Minato Narumiya, um jovem que perdeu a confiança após um trauma relacionado ao esporte. Na primeira temporada, ele entra no clube de Kyudo da escola e tenta superar o bloqueio emocional. Já nessa segunda temporada, Minato está mais maduro e agora ajuda os novos membros do clube a crescerem também. Tem desenvolvimento de personagens, disputas entre escolas rivais, dramas emocionais e muito foco na filosofia por trás do esporte. Um anime calmo, bonito e profundo. A KyoAni segue sendo um exemplo de superação e amor à arte. Mesmo depois de tanta tragédia, eles continuam emocionando o mundo com histórias simples, sensíveis e cheias de significado. Se curtiu, comenta aí qual anime da KyoAni te marcou mais. E se inscreve no canal para mais curiosidades de anime como essa.